Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares retomam trabalhos legislativos. Vai ser um ano produtivo, mas onde a Câmara vai exercer com muito rigor o seu poder fiscalizatório. CPI da enchente é protocolada e vereadores querem investigar os cortes no orçamento de prevenção das chuvas. Os lugares onde morrem pessoas são lugares sem infraestrutura, sem política pública. Portanto, não é a chuva que mata, é a falta de prevenção e a gente quer apurar isso. Secretário da Casa Civil faz a leitura da mensagem da Prefeitura para esse ano. Vereadores debatem o Sistema Municipal de Cultura. Se é um sistema que vai impactar diretamente a vida dos fazedores de arte, dos fazedores de cultura na cidade do Rio de Janeiro, eles querem participar. Não saia daí, a gente volta já. As principais notícias da Câmara Municipal estão no resumo da semana. Audiências públicas, debates, comissões, CPIs, as discussões e votações dos projetos que vão mudar a nossa cidade. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Carioca. Não perca! Resumo da semana, toda sexta-feira, às 6h30 da noite. A gente começa essa edição falando sobre o retorno dos trabalhos legislativos. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão extraordinária, que foi transmitida ao vivo pela Rio TV Câmara. A sessão extraordinária, que deu início aos trabalhos do Legislativo Carioca em 2019, teve uma duração de 1h30 e teve início com o hasteamento das bandeiras do município e do Brasil. As vereadoras Tânia Bastos, Fátima da Solidariedade, Tereza Berger e Rosa Fernandes participaram do hasteamento das bandeiras. Em seguida, o vereador Rocal fez a leitura da ata. Representando a Prefeitura, o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, leu a mensagem enviada pelo prefeito Marcelo Crivella. Paulo Messina apresentou um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura em 2018 e a previsão dos trabalhos do Executivo para 2019. Durante a sessão, os vereadores solicitaram 1 minuto de silêncio em homenagem à artista Bibi Ferreira, ao jornalista Ricardo Boechat, às vítimas do incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo e às vítimas das enchentes que atingiram o Rio de Janeiro. Na ordem do dia, foi apresentado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura. O projeto retornará para discussão. E no primeiro dia de trabalho, os vereadores usaram a tribuna para se manifestar sobre vários assuntos. Eu dei entrada num projeto de lei nominando a Cidade das Artes Bibi Ferreira. O ideal é que o conjunto dos vereadores pudesse se somar e assinar também esse projeto de lei, dada a importância para a cultura brasileira, cultura do Rio de Janeiro, de Bibi Ferreira. Nós estamos acompanhando, fomos ao Ninho do Urubu, acompanhamos o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros. Esse momento é um momento de muita dor, não adianta a gente querer, né, vereador Ítalo Ciba? Nós conversamos bastante sobre isso. O trabalho nós vamos acompanhar, estamos acompanhando as famílias, acompanhando todo o trabalho e hoje nós trouxemos projetos para que possamos regulamentar os contêineres, para que possamos acompanhar esse trabalho nos alojamentos e nós vamos trabalhar. Nós pensamos muito em Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, né, vereador César Maia, que é um amante do futebol, mas não podemos esquecer, vereador Jorge Felipe, do Bangu, claro, do São Cristóvão, do Bom Sucesso, do Pavunense. Imagina a condição que essas crianças, esses jovens estão hoje. Nessa primeira sessão, o vereador Tarcísio Mota protocolou a CPI que vai investigar os cortes no orçamento para a prevenção das chuvas. A ideia surgiu após o temporal que matou 7 pessoas no começo desse mês. A cidade assistiu temporais que assustaram os moradores. Pelo menos 7 pessoas morreram. Eram ruas alagadas, carros sendo levados pela força da água, árvores caídas e deslizamentos.
O vereador Tarcísio Mota protocolou a CPI das enchentes. Ele pretende investigar se o orçamento da prefeitura é suficiente para a prevenção das chuvas. Uma outra linha de investigação é apurar a responsabilidade do poder público pelas 7 mortes e pelas mais de 50 famílias desalojadas. A CPI ela tem o objetivo de investigar como foram as políticas adotadas até agora e o orçamento gasto nas políticas de prevenção às enchentes e aos deslizamentos na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, verificar como é que tem sido essa política na prefeitura nos últimos anos, se houve de fato redução orçamentária, se as políticas que deveriam ser tomadas foram tomadas ou não e, portanto, apurar as responsabilidades. Mas há um segundo elemento, que é a questão de recomendar medidas e recomendar questões que possam prevenir novas enchentes. A gente já tem um levantamento inicial que demonstra que não foram os lugares onde choveu mais que morreu mais gente. Os lugares onde morrem pessoas são lugares sem infraestrutura, sem política pública. Portanto, não é a chuva que mata, é a falta de prevenção e a gente quer apurar isso. A vereadora Tereza Berger é uma das apoiadoras da CPI. O que nós temos visto, aí principalmente no governo Crivella, é um descaso total com esta prevenção. Nós tivemos um orçamento reduzido em relação à gestão passada em aproximadamente 2/3. Nós estamos investindo para este orçamento de 2019 1/3 do que se investia na gestão passada. O vereador Alexandre Esquierdo, que preside a Comissão de Transportes e Trânsito, anunciou a criação de uma CPI para investigar o contrato entre a Prefeitura e a Lanza, administradora da linha amarela. Eu, como presidente de transporte, quero participar dessa CPI, vou trabalhar com afinco com os colegas. Existem muitas coisas obscuras nesse contrato. Eu, particularmente, acho um valor exorbitante que se paga, o que o cidadão carioca paga pelo pedágio da linha amarela, né, um pedágio de ida e de volta. O próprio executivo tem entrado na justiça para que esse pedágio seja cobrado somente no itinerário e a linha amarela sempre recorre. Então, enfim, a Câmara Municipal vai se debruçar em cima desse contrato. Os vereadores debateram em sessão extraordinária o projeto do executivo que cria o Sistema Municipal de Cultura. Quem explica como vai funcionar essa proposta é o repórter Renato Chapô. Nilcemar Nogueira está deixando o comando da Secretaria Municipal de Cultura. Mesmo assim, ela fez questão de ir à Câmara dos Vereadores para acompanhar a votação. Para mim, hoje é um dia muito importante, que é o encaminhamento de um trabalho de 2 anos, que é a votação do Sistema Municipal de Cultura. É um marco fundamental para que a gente tenha a efetivação de uma política de cultura para todos. O projeto vem sendo discutido há muito tempo, com a participação de vários agentes culturais da cidade, que integram o Conselho Municipal de Cultura e acompanharam tudo das galerias da Câmara. Todas as linguagens artísticas estão representadas. É um conselho que pela primeira vez está se debruçando sobre a questão de etnia, sobre a questão da diversidade e também sobre a questão racial. Então, assim, esse PL foi bem trabalhado, é uma proposta, sempre vai precisar ser aperfeiçoado, mas a posição do Conselho e a posição dos movimentos culturais é a favor, né? É fruto de um trabalho amplo que pela primeira vez contemplou toda a cidade. O objetivo do Sistema Municipal de Cultura é integrar a cidade aos sistemas estadual e nacional de cultura para promover políticas públicas nesta área. Na prática, significa a descentralização das decisões, que passam a ter a participação também de quem faz cultura no município do Rio. Com a criação do plano, você deixa de ter uma política de gestão para ter uma política de Estado. E o mais importante disso é um pacto com a sociedade. Então, essa sociedade está representada, inclusive pelas linguagens, no Conselho Municipal de Cultura. E são esses atores, esses agentes culturais que irão redigir este plano. E eu acho que o grande desafio é a descentralização, que a gente possa trabalhar várias regiões, as APs da cidade, e cobrir dessa forma toda a cidade na acessibilidade cultural. A concepção é que o movimento social hoje, ele não acolhe algo que vem de cima sem que ele participe.
Porque se é um sistema que vai impactar diretamente a vida das pessoas, se é um sistema que vai impactar diretamente a vida dos fazedores de arte, dos fazedores de cultura na cidade do Rio de Janeiro, eles querem participar. Mesmo antes da votação, os vereadores já prevêem muitas emendas. Mudanças, por exemplo, quanto à questão dos editais. Como é que os editais estarão? O fundo, quais são as receitas que chegarão ao fundo? Como é que isso será distribuído? Como é que será a administração dos equipamentos de teatro da cidade do Rio de Janeiro? Como é que será o equipamento das lonas, das arenas culturais? Ao contrário do que estava previsto, o projeto acabou não sendo votado nesta sexta-feira. A falta de quórum adiou a votação para a próxima terça-feira. Esse projeto que se refere aos interesses aí e voltado para a cultura é um projeto de uma dimensão muito grande e que demanda uma análise mais acurada, mais cuidadosa por parte do Parlamento. Então, ele hoje não foi discutido, será discutido na próxima terça-feira, em primeira discussão, onde nós vamos encontrar caminhos para apresentar emendas para prestar a contribuição do Legislativo a essa propositura do Poder Executivo. E aí sim votar em definitivo em segunda discussão. Veja o que os parlamentares planejam para esse ano. Continuar o grande trabalho, não só nas ruas, como aqui dentro da Câmara Municipal dos Vereadores, manter esse trabalho e entender, não só todos os vereadores, todos os políticos, que o momento da política é de muito trabalho. Quem não trabalhar, a população está de olho cada vez mais, não aceita algumas questões que aconteceram da famosa velha política. Então é o momento de quem não faz se adaptar, porque o momento é de muito trabalho e a população muito presente. Então é um momento da gente trabalhar muito para fazer a diferença aqui como Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós fizemos uma prestação de conta da mesa, na qual eu sou secretário, em que a mesa diretora, com apoio, logicamente, dos vereadores, com aval do presidente, fez várias medidas que levou a Câmara a economizar, otimizar o seu trabalho e que gerou muitas economias, inclusive, ano passado, no final do ano legislativo, nós doamos para a Prefeitura 40 milhões de reais para poder ser investido em saúde e foram várias ações que foram feitas, desde o projeto de incentivo à aposentadoria, em que economizou muitos recursos, trouxemos também novos servidores através do concurso público que foram chamados, corte de material em 50%, a doação de automóveis para a Secretaria Municipal de Saúde, que também gerou economia de recursos, economia nos selos, entre outras ações que foram feitas que a Câmara, com a sua gestão, conseguiu realizar pelas diretorias e com o apoio da mesa diretora. Pretendemos aprofundar tudo aquilo que nós fizemos em 2018. No âmbito aqui da própria Câmara, nós vamos intensificar os nossos trabalhos das frentes parlamentares. Nós temos 9 frentes parlamentares que no ano de 2018 foram muito exitosas. A sociedade civil e os diversos órgãos de diversos poderes puderam vir aqui e debater na Casa de Leis assuntos de extrema relevância. E, portanto, nós vamos, com certeza, aprofundar esses debates para, inclusive, ajudar a Prefeitura a melhorar as condições em relação à prestação de serviços à população. Pretendemos intensificar o nosso trabalho das comissões, sejam elas nas comissões permanentes, não sei se vou permanecer das que estou. Há uma tendência a permanecer na Comissão de Finanças, como vice-presidente, e em que nós fazemos um trabalho muito sério no nosso gabinete, na fiscalização do orçamento, na aplicação do dinheiro público. Isso é extremamente importante e nós pretendemos continuar. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer nesta casa, muita cobrança também em relação ao senhor prefeito, porque a nossa cidade está largada, está abandonada. Houve uma redução imensa no investimento em relação à prevenção a enchentes. Olha, a redução foi tamanha que chega a menos de 1/3 em relação à gestão passada. Então, está na hora da gente rever isso, está na hora da gente ver a questão também da educação, porque o que o meu gabinete tem recebido de denúncias de pais que a merenda escolar hoje
está de péssima qualidade, isto também tem que ser revisto. Eu acho que esse mau agouro que está se batendo pelo Brasil e no Rio de Janeiro vem muito dessas pessoas inaptas na administração que não tem pulso firme para demonstrar à sociedade, olha, tem um rumo, tem um projeto, nós vamos discutir com a sociedade. O que a gente vê é falta de projeto, falta de planejamento orçamentário, inclusive, sabe? São pequenas questões que acabam você ficando chocado pela falta de habilidade política. Às vezes uma pequena habilidade política poderia dar outros ares na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu espero que o Legislativo acorde, não fique refém do Executivo e faça voltar a valer o poder legislativo, que é o que o povo do Rio de Janeiro espera. E você vai ver depois do intervalo as caras novas na Câmara Municipal do Rio. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar das caras novas no Legislativo Carioca. As mudanças ocorreram com os resultados das últimas eleições. 5 vereadores assumiram vagas na Câmara Municipal. São 5 novos parlamentares a ocupar uma vaga na vereança. Serão 2 anos de trabalho à frente do Poder Legislativo Carioca. 3 vereadores ocupam o cargo pela primeira vez. Já os outros 2 assumiram o pleito em legislaturas passadas. Acredito que esse ano é um ano que haverá muita disputa interna na casa com relação a projetos de leis do Executivo. Há muita crítica, inclusive por parte da população, à administração Crivella. Então eu entendo que o Poder Legislativo tem que exercer seu papel, não só de fiscalização, mas também para aprimorar as políticas públicas, muitas vezes, inclusive, o que é enviado pelo Poder Executivo. Então a minha perspectiva é que nesse ano de 2009 nós possamos ter uma participação muito ativa nos projetos de lei. Nós pretendemos exercer a nossa função, poder fiscalizar, poder acompanhar os trabalhos do poder público, aquilo que a prefeitura tem que retornar para o cidadão carioca. Nós temos vários desafios, a cidade realmente precisa de um pouco mais de carinho. Eu tenho certeza que a gente vai poder, ao longo desse ano e do próximo ano, que já logo vem um processo eleitoral, poder contribuir para que o cidadão veja uma melhora, né, na sua qualidade de vida. Há 15 anos realizando trabalho voluntário no bairro da Ilha do Governador, através de uma ONG que promove assistência para crianças com autismo, a professora Fátima da Solidariedade, como ficou conhecida na região em que atua, ocupa pela primeira vez uma vaga para o cargo de vereadora. Estou chegando, né? Eu realmente quero direcionar para a área social, aquilo que eu já fazia antes. Eu já trabalhei 15 anos cuidando do próximo, dos mais necessitados. Claro, vou olhar pela saúde, pela educação, tudo é um conjunto, né? Tudo é uma cadeia. Já o médico Marcos Paulo disse que o trabalho em defesa da causa dos animais no município do Rio é fundamental e que a Câmara precisa avançar nesse tema. Eu, junto com algumas pessoas,
fundei uma ONG e a gente se soma a milhares de pessoas no município, a milhares de ONGs que tentam fazer o que infelizmente o poder público não faz, que é cuidar e tratar dos animais da nossa cidade. Então é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil, a gente não tem incentivo nenhum dos poderes, sejam federal, estadual, do municipal, muito pouco, e o meu objetivo é esse, a gente poder se unir e a gente poder lutar por políticas públicas. Assim a gente vai conseguir realmente fazer mais e melhor. Major da Polícia Militar, Elitusalém Gomes Freitas, promete trazer a questão da segurança pública para a esfera municipal. Trazer responsabilidade do município para o campo da segurança pública, né, para que a prefeitura ela tome medidas, ela passe a agir, ela deixe de ser omissa na discussão da proteção do cidadão, uma vez que o cidadão também paga imposto, e o artigo 144 da Constituição versa que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, nós estamos aqui para cobrar também no município postura, fiscalização, né, as mercadorias que hoje vão para a rua, muitas são fruto de roubo, né, de roubos a cargas. Nós tivemos uma intervenção federal porque as cargas não chegavam no Rio de Janeiro. Então, todo esse apanhado de assuntos nós queremos trazer para a Câmara. Durante a sessão, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, leu a mensagem do prefeito. Esse documento faz um balanço do que foi feito em 2018 e o principal, diz quais as intenções da prefeitura para este ano. 2019. Todas as variáveis macroeconômicas fecharam 2018 em posição favorável à retomada do crescimento. O IPCA baixo no centro da meta da inflação, o câmbio com leve apreciação, a taxa de juros mais baixa, o mercado de trabalho mostrando sinais de recuperação e a capacidade ociosa da indústria propiciam um ambiente favorável para que a atividade econômica acelere rapidamente. Educação. Inicia o exercício 2019 visando garantir uma aprendizagem de excelência a todos os estudantes da rede carioca. Para atingir esse objetivo, a SME concentrou o seu foco na leitura e escrita dos alunos defasados, tendo como meta alfabetizar todos os alunos da rede municipal no primeiro ano do ensino fundamental. Quanto ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PEJA, serão introduzidas aulas de educação física também na metodologia semipresencial. Segurança. A GM, em conjunto com a Coordenadoria de Monitoramento da Cidade da CEOP, também consolidar o vídeo patrulhamento urbano, reduzindo várias taxas de criminalidade na cidade, pequenos delitos, né? Em 2019, a CEOP irá expandir a aplicação das políticas de ordenamento e segurança pública, aumentando as parcerias de integração na busca de redução de criminalidade e baixa letalidade. Saúde. Destacam-se a manutenção e aprimoramento da rede de atenção primária, que permitiu findar o ano com uma produção de 5,9 milhões de consultas médicas, 4,3 milhões de consultas de enfermagem, 6,5 milhões de visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, 473.225 consultas de pré-natal e outros atendimentos. Para 2019, a SMS enfrentará o desafio de manter uma grande e complexa rede hospitalar, de redesenhar a cobertura da atenção primária e ampliar a transparência da gestão. Apoio da Câmara Municipal. Em 2018, com a ajuda dessa Casa Legislativa, foi aprovado o Código de Obras e Edificações Simplificado da cidade do Rio de Janeiro. Outro projeto de grande importância aprovado na Câmara Municipal foi o Mais Valia, um projeto que trouxe receita e ajudou a regularizar vários imóveis na cidade do Rio de Janeiro. Aproveito a oportunidade para expressar o meu reconhecimento e do prefeito Marcelo Crivella ao imprescindível trabalho do Poder Legislativo durante o ano de 2018, de 2017, sem os quais não seria possível chegar ao ano de 2019 com as contas municipais como chegamos. Vamos agora assistir um pouco mais do que os vereadores planejam para esse ano. Vai ser um ano de acirradas discussões na Câmara, né? Porque a política está agora ideologizada. Hoje nós tivemos o exemplo disso, não é? A discussão sobre a questão dos direitos humanos. Então, vai ser um ano produtivo, mas onde a Câmara vai exercer com muito rigor o seu poder fiscalizatório. Já tem 2 proposituras de CPIs e assim vai ser durante todo o ano. Mas vai ser um ano muito proveitoso. Nós temos gravíssimos problemas na saúde, né, que é uma parte do nosso mandato
que a gente atua bastante. Nós temos um ano em que o orçamento aprovado é abaixo do necessário. Nós temos uma série de desempregados, demissões em massa na saúde, 1.400 pessoas estão sendo demitidas, já foram 570. Na tal reorganização da atenção primária, que é um projeto do governo, acabar com 184 equipes de saúde da família, o que é um tiro no pé. Teremos muita dificuldade esse ano na saúde, porque o ano fechou com uma dívida enorme, mais de 400 milhões de dívida, e um orçamento que não é suficiente. Nós temos muitas expectativas, haja vista que a segurança pública é um clamor muito grande da população carioca. Nós temos essa bandeira e nós temos todo um conhecimento e também muitas proposituras para trazer para esse ano de 2019. Principalmente no que tange ao armamento da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai ser debatido e isso vai ser votado antes do término do primeiro semestre. É um tema importante para a população, porque a gente visa aí apoiar o Estado do Rio de Janeiro nesse combate à violência do que está acontecendo. Nossa expectativa é mais do que uma expectativa, na verdade é uma observação. Nós estamos com os olhos atentos, com os ouvidos abertos, com os olhos arregalados, com os ouvidos abertos e com as mãos tocando a política e as necessidades da cidade, para a gente compreender como é que isso vai se dar. Nós queremos que no Rio de Janeiro, que não de maneira tão berrante como tem acontecido no governo federal, mas os últimos 2 anos de Crivella foram anos também de muito desencontro. É uma expectativa que demanda de cada um de nós que a gente tenha os olhos muito arregalados, os ouvidos muito abertos e a mão muito próxima do fazer política junto com o povo. Se eu continuar no ritmo que eu estou, com certeza o Rio de Janeiro vai continuar forte, mesmo com as dificuldades que o nosso prefeito tem, que o país em si tem. Porém, eu tenho minha visão. Essa mudança da política aí, com certeza, nós vamos ficar mais fortes. E com certeza eu continuarei trabalhando da mesma forma que eu trabalhei em 2017 e 2018. Nós temos uma atuação muito regional, vamos dizer assim. A gente trabalha muito dentro de uma região da cidade, que é a região da Zona Oeste. Então, às vezes, a gente acaba fazendo mais o trabalho do Executivo do que do próprio Legislativo. Passamos aí o ano passado todo ajudando a Prefeitura, votamos projetos de leis importantes para aumentar a receita, para aumentar o caixa da Prefeitura, e a gente espera que esses projetos que foram aprovados nesses 2 últimos anos, na verdade, eles venham agora retornar para a população em forma de investimentos. E é claro que com o nosso mandato, nesse ano legislativo, a gente vai estar cobrando muito e fiscalizando o Poder Executivo em suas ações. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.